Foi aqui de cima que eu vi a maioria das vezes que apareceu esse OVNI, o OVNI recorrente. Aqui, deitado nesse telhado aqui, que mal dá pra ver, eu deitava aqui e ficava olhando o céu, às vezes a noite toda, ou quase a noite toda, de perto de meia-noite até amanhecer. Eu vi muita coisa daqui, muita coisa mesmo. Era aqui, deitado nessas telhas aqui, de cima do bloco, que eu ficava olhando para o céu e via o OVNI. E falando nisso, foi aqui, ó, pronto, aqui mesmo. Eu estava deitado aqui, perto da caixa d'água do prédio. Foi aqui que eu estava deitado quando aconteceu aquela situação do som que passou bem perto da minha cabeça. O negócio teria vindo de lá, daquela direção, passou por aqui. Eu estava aqui, mais ou menos onde tem essa mancha branca aqui, quase encostado ali no mural, e o negócio foi-se embora para lá. Tem essa coisa que eu quero falar há muito tempo, que é um pouco difícil de expressar rapidamente. Tentei fazer alguns vídeos, eu coloquei alguns vídeos no canal, depois apaguei, porque uma explicação rápida é assim: se você fala pouco sobre isso, a pessoa não acredita. Se fala demais, a pessoa não entende. E é justamente sobre qual seria a origem desse fenômeno. Quer dizer, 99% dos ufólogos acha que é extraterrestre, porque parece ser evidente isso. Você vê uma coisa que faz coisas que nossos aviões não fazem. Não temos nada desse nível, nada que faça isso que eles fazem. Então a gente pensa, pô, eu não conheço nenhum país. Se você for um cara como eu que gosta de aeronáutica, de tudo que está acontecendo no mundo aeroespacial, se você acompanha os lançamentos de foguetes da NASA, esses lançamentos aí do Elon Musk, esses foguetes incríveis que vão e descem sozinhos, todo esse mundo espacial aí que está acontecendo, toda essa situação, eu acompanho isso há muito tempo. Eu gosto muito disso. E assim, se o cara for minimamente interessado nisso e informado sobre isso, ele vai pensar, cara, isso não tem nada a ver com o que a gente está fazendo. Essas coisas são muito mais avançadas do que as coisas que conhecemos. Então não pode ser da gente, porque ninguém está fazendo isso, não tem ninguém. Os japoneses não estão fazendo isso, os russos não estão fazendo isso. Todos eles, inclusive, estão tentando entender quem está fazendo isso, quem faz isso, estão buscando saber a origem disso. E se você descartar as nações que existem no mundo, só resta aparentemente a coisa ser de fora, de outro mundo. Quer dizer, essa é a maneira da gente pensar, porque a gente é influenciado também pela mídia. Não é que a mídia está lavando a cabeça de ninguém, não é isso. Eu não acredito nessas coisas não. Até acontece certa manipulação, é claro. Os canais, tudo mais, tem suas linhas editoriais e tudo mais, mas não tem nada a ver com isso não. Simplesmente os filmes meio que dão uma indicação pra gente e a gente vai atrás. Tipo, pô, não é de nenhuma nação, então, claro, deve ser ET, pô, deve ser extraterrestre e tal.
Mas isso é uma explicação muito rápida. Você pulou de um ponto do ponto A para o Z praticamente, sem passar por B, C, D, E, F, entendeu? Na verdade, se a gente pensar bem e pesquisar principalmente a história da evolução humana, do ser humano, desde que ele desceu das árvores e começou a andar em pé, e usar os braços úteis, que estavam agora sendo inúteis, para carregar coisas e fazer ferramentas e tudo mais. Pô, o ser humano, como, vamos dizer assim, vamos comparar o ser humano como um computador. O ser humano, enquanto hardware, ou seja, o corpo do computador, ele ficou mais ou menos pronto há 360 mil ou 200 mil anos, dependendo do estudo que você for analisar. Enquanto que a mente do ser humano ficou pronta mais ou menos há uns 70 mil anos atrás, quando ele começou a usar uma linguagem recursiva, que é o que? Você conseguir falar de coisas que você não está vendo. Tipo assim, o cara viu um peixe no rio e vai para a caverna e fala para o cara peixe. E o cara entende, um peixe. Isso é uma linguagem recursiva, que você acaba criando um símbolo com sua fala que representa alguma coisa que você não tem ali concretamente. A partir daí, dessas coisas, começou a evolução humana, há uns 70 mil anos atrás. Então, 70 mil anos atrás, descontando os 10 mil anos da nossa evolução, dá o quê? Uns 60 mil anos de uma zona de 60 mil anos onde poderia ter ocorrido uma evolução antes, como essa aqui. Tudo que você está vendo aí, ó, essa cidade, tudo isso aqui, luzes, essas coisas todas aqui, tudo isso pode já ter acontecido antes, cara. Com tudo isso aqui, talvez não exatamente a nossa internet, talvez não exatamente essas luzes, não exatamente os prédios com essa mesma estrutura, mas provavelmente tudo muito lógico e muito engenhoso, do mesmo jeito que fazemos hoje. Quer dizer, só porque a gente está vendo algo mais avançado, não quer dizer que ele necessariamente tem de ser de outro lugar do espaço. Agora estamos falando assim de espaço geométrico, entendeu? Não é meu, então deve ser de alguma coisa bem longe. Mas pode ser longe também no passado. E não necessariamente longe no espaço. Pode ser daqui mesmo. O que eu estou propondo é que, em vez de ser extraterrestre, é humano. Alguma civilização humana no passado pode ter se desenvolvido em 10 mil anos ou até menos. Na verdade, a gente demorou muito para se desenvolver, para chegar até aqui. E não precisava de tudo isso. Em 5 mil anos, dependendo do caminho que os seres humanos tivessem tomado naquele passado, eles poderiam ter desenvolvido isso aqui mesmo, cara, até melhor. Se você for ver as pesquisas de hoje sobre aeronáutica, se você for ver o Lightcraft, que é um projeto da NASA, tem projetos de motores iônicos, projetos de motores com micro-ondas, ou misto de iônico com micro-ondas, onde o negócio decola primeiro com micro-ondas, depois quando chega no espaço vira iônico. Você vai ver que essas coisas, os OVNIs, estão não há 1000 anos, 500 mil anos. Não é mágico. Se você pesquisar bem, não é tão mágico assim não. Daqui a uns 100 anos a gente vai estar fazendo o que eles estão fazendo, cara. A gente vai estar competindo pau a pau com eles. O que também é uma coisa um tanto alarmante, porque se nós pudermos igualar a nossa tecnologia a deles, que aparentemente não evoluiu muito em milhares de anos, como será que eles vão reagir? Será que a gente vai tentar capturá-lo? Será que a gente vai tentar pegá-lo? Os russos, com certeza, estão doidos para fazer isso. Os americanos também. Eles gostariam muito de poder ter um desses artefatos para poder usar como quisesse, claro. Mas será que vai acontecer? Isso é outra história. O que importa aqui é que quando você tenta elucidar um mistério, por exemplo, um crime, a gente sabe que a polícia não faz muito isso não, mas existem umas ferramentas para esclarecer certas coisas. Ferramentas de pensamento crítico, e isso é outro problema da ufologia, que ela não gosta do pensamento crítico, né? Parece que ela odeia o pensamento crítico e é inimiga dos céticos, quando deveria, na verdade, pegar as ferramentas dos céticos para usar na ufologia. Mas vamos lá. Uma dessas ferramentas chama-se navalha de Ockham, que era a maneira de proceder de um padre, se não me engano, que ele, como ele era um cara que acreditava em Deus e outras coisas, ele sempre recebia relatos de pessoas que viam anjos, viam Nossa Senhora, viam Jesus. Aí eu passei na floresta e vi um anjo, passei na floresta e vi Maria. E ele sabia que não podia estar todo mundo vendo anjo e vendo Maria.
E não estamos falando aqui de OVNIs, estamos falando realmente de visões, né? Que pessoas tiveram, ou até mentira mesmo. Então ele criou esse sistema de separar o joio do trigo dessa seguinte forma. Ele entendeu que na natureza nada existe em excesso. A natureza não deu 6 patas para uma formiga à toa. Ela não foi um aleatório, foi tipo, podia ser 7, podia ser 4, não. Tudo tem um motivo de ser. Por exemplo, as formigas têm 2 antenas, por quê? Porque elas podem fazer uma espécie de triangulação com o cheiro. Se o cheiro bate primeiro numa antena e depois na outra, sabe que está no seu certo lado. Se bate primeiro na antena direita e depois na esquerda, sabe que tem alguma coisa à direita. E é só, o pessoal precisa isso, não precisa mais nada. Então ele percebeu que a natureza não põe elementos desnecessários para formar qualquer coisa que seja. A natureza é preguiçosa, como os cientistas mesmo dizem, ela é preguiçosa, ela é tipo o tio Patinhas, ela não quer gastar um centavo para construir nada. Se um trem vai custar R$1 milhão e 1 centavo, ela acha que é muito, e ela tenta fazer com R$1 milhão ou até menos, até diminuir. Então o que acontece? Se você usar a navalha de Ockham, você vai perceber que é mais provável que tenha sido humano do que extraterrestre. Tem outros motivos para isso também, que é o quê? A navalha de Ockham pode ser entendida também como o universo pode gerar essa situação qualquer com o mínimo de energia e de elementos. Na verdade, sim, a descrição da navalha de Ockham é que você deve separar, deve usar o mínimo de elementos na sua explicação para elucidar o caso. Para tentar elucidar o caso. Se você invocar extraterrestres, você está fazendo o seguinte, você está colocando nessa balança a nossa civilização e uma outra civilização. E que para a natureza isso pesa muito. Isso é um gasto absurdo para criar esse fenômeno que a gente está vendo. Mas no que eu estou propondo, que é uma civilização humana anterior à nossa, você só precisa colocar na balança a nossa própria civilização. E o evento que aconteceu antes, que não precisa de extraterrestres. Para você ver que, para que isso seja extraterrestre, muitas coisas teriam que ter acontecido, muitas outras coisas. Teria que ter surgido vida em outro planeta, essa vida teria que ser relativamente próxima de nós, essa vida teria que estar relativamente no mesmo tempo que nós. Tudo isso é muito difícil de acontecer. Michio Kaku, que é um cara que aparece muito no Story Channel, ele mesmo diz: é improvável que essas coisas sejam alienígenas, ou que sejam alienígenas próximos de nós, porque a possibilidade de existir vida alienígena, por exemplo, com uma diferença de 10 mil anos, já seria assim, as naves deles seriam mágicas praticamente. É muito difícil. Ele disse que é muito mais fácil, por conta de toda o cálculo de como pode surgir, quantas civilizações podem surgir perto de nós. Ele disse que é mais provável que a civilização mais próxima de nós esteja milhões de anos à frente ou milhões de anos atrás. Tipo assim, estão na era dos macacos ainda, em relação a nós, comparativamente. Então o que acontece? É uma coisa muito absurda, entendeu? Tirando que, se você analisar o que esses caras fazem, isso não tem nada a ver com uma pesquisa científica. Numa pesquisa científica, você, como cientista, você tem que ter uma ética que te impede de se envolver com o objeto pesquisado. O que é que significa isso? Significa que se eu for pesquisar qualquer coisa que seja, um animal, uma civilização, uma célula, um átomo, tanto faz. Se eu manipular, de algum modo, mudar o caminho, o curso natural dele, se eu me meter na história desse elemento, eu não vou estar mais pesquisando o elemento, eu estarei pesquisando eu mesmo, a minha própria intromissão. A ética da ciência diz para você se envolver o mínimo possível, deixar o objeto ser ele. Porque se você se meter a mudar a direção, como eles fazem, eles aparecem, dizem coisas para as pessoas, eles alteram as coisas, eles perseguem aviões, eles mudam trajetórias de aviões, você não sabe, já aconteceu isso. Um avião que um OVNI se aproximou tanto que a bússola do avião foi alterada e o pessoal pegou um outro curso sem saber, e quando vê,
Depois descobriram que foi o campo magnético do OVNI que fez isso. Aí você pode dizer, foi sem querer. Não é sem querer, caras. Eles conseguem desligar os sistemas de mísseis de um avião. Pô. Isso já é outra intromissão. Eles queimam ogivas nucleares. Aí você pensa, não, porque eles estão dizendo com isso que não querem que existam ogivas nucleares. Se eles não quisessem, eles faziam isso com todas. Eles só fizeram com algumas, tá? 2 dezenas, talvez. Isso não foi um protesto, cara. Isso foi um teste. Eles queriam fazer aquilo para saber se podiam fazer aquilo. E muitas outras coisas que aconteceram, muitas intromissões que aconteceram. Em Voronezh, quando desceram para umas 200 pessoas que viram e fizeram todo um tipo de manipulação ali, visual, onde desapareceram a criança, depois apareceu essa criança e ninguém sabe quem é essa criança. Provavelmente era uma projeção deles. Tem muita coisa que mostra que isso não é uma pesquisa científica, não é nem de perto uma pesquisa científica. Não são cientistas nos estudando, está mais para algum tipo de sistema de defesa que provavelmente foi construído por essa civilização que eu estava falando, que, veja bem, a gente na verdade está construindo esse fenômeno agora, o fenômeno OVNI. A gente tem drones que já voam sozinhos, que já planejam seus ataques, que podem coordenar esses ataques. Tá, por enquanto ainda é assim, tem sempre uma mão humana, claro, é obrigado a ter. Mas a rigor, a gente já sabe que esses drones, eu acho que é o U-37 ou U-47, eles conseguem decolar sozinhos de porta-aviões, que é muito difícil, decolar, pousar, coisa que qualquer piloto sabe que é muito difícil. Eles podem coordenar o que eles vão fazer no voo, detonar lá os explosivos onde quiserem, voltar, pousar de novo, abastecer e assim por diante. E a gente nem chegou no nível deles ainda. Então, eu acho que no passado, esse pessoal que existiu lá, ele passou do nosso nível, claro, para construir essas coisas. E, bem, perceberam que submarinos e navios não precisavam ter tripulantes, porque eles podiam já se pilotar sozinhos. Aviões também, aviões de ataque e tudo mais. Então, simplesmente, cada país criou o seu sistema automático de defesa. E autônomo. Então, lançou essas coisas por aí, que muito provavelmente ficam, a maior parte do tempo, escondido no mar. Esse fenômeno OVNI, muito provavelmente, fica a maior parte do tempo dele no mar, não é no espaço. Ele não vai gastar um monte de energia para poder se esconder lá no espaço. Não precisa. Todo mundo sabe que a gente conhece mais a Lua do que o fundo do mar. E o fundo do mar ainda é muito inexplorado e muito inacessível por causa da pressão e tudo. Então, a navalha de Ockham diz o seguinte: o que é que tem menos elementos aí? Se você diz, extraterrestre, então você está incluindo aí um elemento gigantesco, muito difícil, muito complexo, que é uma civilização extraterrestre. Mas se você diz que não, estou dizendo que é uma civilização humana do passado, é uma outra coisa especial, mas muito menos custosa para a natureza geral, porque aqui nesse planeta já tem vida, aqui nesse planeta já tem humanos, aqui nesse planeta já tem uma espécie inteligente, aqui nesse planeta teve espaço no tempo para acontecer isso. Se você perguntar para um desses caras que estudam o passado, paleontólogos, essas coisas, eles vão dizer, teve tempo. Eu vi uma vez um documentário que perguntaram, poderia ter acontecido uma civilização no passado, avançada como a nossa? Aí o cara estava lá, cavando lá e parou e disse, é o seguinte, a gente surgiu, na época era 200 mil anos. Hoje em dia se acredita que a gente surgiu, o hardware do ser humano surgiu há uns 360 mil anos. Esse hardware daqui. Então ele disse, pô cara, a gente surgiu há uns 200 mil anos, mas evoluiu de uns 10 mil anos para cá. Então teve muito tempo. É improvável por enquanto, mas não é impossível. Então, o que quer dizer? Você vê aí esses comportamentos estranhos dessas criaturas, mas se você pensar que tudo isso faz parte de algum tipo de sistema de defesa, que quando estava inoperante, assim, quando não precisava combater com ninguém, fazia algum tipo de pesquisa, do mesmo jeito que a Marinha faz. A Marinha, quando não está fazendo nada, ela faz o quê? Ela visita ilhas, vê o pessoal que está doente, analisa, faz alguns estudos científicos até, inclusive. Do mesmo jeito, quando ele está no seu tempo, vamos dizer, ocioso, que ele está praticamente o tempo todo no tempo ocioso, porque ele não está enfrentando ninguém, ele não vê nenhum inimigo à altura. Então ele faz essas coisas, ele pesquisa, o chupa-cabra seria um dispositivo, um agente, tipo um robô. Como a maioria desses greys e todos esses bichos que o pessoal vê aí, é provavelmente robô. Um agente que pega,
analisa as criaturinhas que a gente se alimenta, né? Geralmente são essas criaturas que eles pegam, as vísceras. Por que moem as vísceras? Porque o bicho tira as vísceras por um tubo na boca, alguma coisa assim. Não precisa tirar inteiro, o interesse não é esse, né? O interesse não é pesquisar os órgãos, ele sabe como é que são os órgãos humanos e de tudo mais. É pesquisar o que a gente está comendo e o que a gente está bebendo. Muitos ufólogos passaram batido, por exemplo, que existem vários casos onde os supostos ETs pedem água. Eles pegam água. A água do qual você está bebendo. Pedem a água da sua casa. Eles pedem água do hospital, pedem água de algum lugar. Para analisar provavelmente a água e ver se tem alguma coisa, algum patógeno. Provavelmente porque naquela época, assim como o desenvolvimento dessas criaturas automáticas era muito evoluído, provavelmente o desenvolvimento de armas biológicas também era muito evoluído. Então haveria uma grande preocupação de se analisar isso e tentar impedir que acontecesse algum tipo de pandemia, que talvez tenha sido o fim daquela civilização. Claro, a civilização não existe, já morreu. Senão a gente estaria nela ainda, seria a continuação. Se ela não está aqui, alguma coisa aconteceu com ela. Então, por que os OVNIs teriam durado até aqui então? Por que esse sistema teria durado até aqui? Porque seria interessante para qualquer nação criar uma coisa que você coloca lá, fica lá debaixo d'água, indefinidamente, se reconserta sozinha, é autorregenerativo. Seria muito importante isso, porque é uma vantagem. Toda a vantagem no meio militar é bem-vinda, não importa quão absurda possa ser. Então você criar um sistema que ele pode cuidar de si mesmo, se consertar, se esconder, estar pronto para tudo, é maravilhoso. E pelo jeito essas coisas têm a capacidade de durar milhares de anos, talvez até mais. Mas se você perceber bem, eles não evoluíram tanto assim. Os discos voadores são os mesmos escudos voadores que voavam na época de Roma. Os triângulos eram vistos também na época de Roma. Os cilindros também. Na Bíblia tem aquelas colunas de fogo. Enfim, é um assunto muito complexo. Eu até queria falar mais aqui, mas parece que está vindo uma chuvinha aqui para me ajudar. E, bem, dependendo eu vou falar mais sobre isso, porque é complexo, mas se você pensar bem, se usar as ferramentas do pensamento crítico, que são uma maneira de você ordenar melhor seus pensamentos e não pensar e nem falar besteira, você vai perceber que é muito mais assim, como direi, razoável que essas coisas sejam daqui mesmo, de um passado nosso que a gente não conhece, mas que talvez acabe aparecendo aí. Sim, claro, cadê as pistas, Se você viu um documentário chamado O Mundo Sem Ninguém, você sabe que só precisa uns 4.000 anos para desaparecer praticamente todos os vestígios de uma civilização. E uns 10.000 anos para acabar com até os melhores vestígios, tipo represas, grandes estátuas. As pirâmides estão aí, claro, elas vão durar não sei quantos milhares de anos, mas não precisa toda a civilização construir pirâmides. E mesmo as pirâmides, algum dia, vão ser confundidas com montanhas ou morros, porque vão estar erodidas. Então o que acontece? Toda civilização que passa, que morre de algum jeito, acaba desaparecendo os vestígios dela. Ainda mais uma civilização tecnológica é que desaparece mesmo. Todo mundo sabe, todo engenheiro sabe que as construções romanas e gregas são muito melhores que as construções de agora. Que elas estão lá até hoje, duram até agora. Mas se você deixar abandonar um prédio por 60 anos, ele começa a se fuder, pô. Ele começa a ruir, ele começa a se degradar. Porque a gente usa aço, usa vergalhões que com o tempo eles incham, eles cristalizam, eles quebram o concreto, eles acabam destruindo o próprio prédio. Isso tem nesse documentário também. Então você vê que, você está dizendo que uma civilização do passado criou isso. Cadê as pistas? Cadê as provas? Velho, na nossa civilização, ela é uma civilização destruidora de provas. Se todo mundo morresse agora, daqui a 10.000 anos, não teria nada aqui reconhecível, cara. Se pareceria com um mundo desabitado. Só isso. E agora eu vou lá, que lá vem a chuva. Até mais.